vivos. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Meus irmãos e minhas irmãs, são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. O mundo ainda vai viver tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Muito bem, gente. Hoje, a primeira leitura, ela nos fala de um ícone da fé, né, do Antigo Testamento, que é Abraão. Lembrem que Abraão, Deus fez aliança com Abraão, viu, gente? E São Paulo, ele diz que todo aquele que tem fé é filho de Abraão. Nós não somos filhos segundo a carne, mas por termos fé, nos tornamos também filhos de Abraão, segundo São Paulo. E das maternidades bíblicas, né? A maternidade bíblica, ela tem três tipos de maternidade. A primeira maternidade é a maternidade de Eva. Eva é a mãe dos viventes, né? A mãe segundo a carne. Sara, que é a esposa de Abraão, né? Ela gerou Isaac na fé também, né? Eles já eram bem... Abraão já tinha mais ou menos uns 90 anos, Sara já tinha perto dos 80, né? Então era praticamente impossível eles terem uma criança. Mas aí Deus havia prometido, então, como eles acreditaram, então Sara foi mãe segundo a fé. Então vejam, Eva é mãe segundo a carne. Sara é mãe segundo a fé. E a outra maternidade bíblica é a maternidade de Maria, né? Maria gerou como que a gente gerou segundo o Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, né, que Maria também ela é mãe de Jesus segundo a carne, ela é mãe de Jesus segundo a fé, ela é mãe de Jesus segundo o Espírito Santo. Ou seja, ela junta nela mesma as três maternidades bíblicas, né? E por isso, né, se nós podemos dizer que Abraão é nosso pai na fé, nós podemos também dizer que Maria é também nossa mãe. E hoje, assim, de modo especial, a gente tem que perceber assim no Evangelho uma coisa muito interessante, viu, gente? Jesus, antes dele fazer um milagre, ele diz: os teus pecados estão perdoados, né? Quando ele vai expulsar um espírito mau, né? Ele primeiro precisa perdoar a pessoa, né? Porque lembrem que uma coisa que a gente tem que lembrar, gente, ó, vamos repetir junto.
recebemos daquilo que transmitimos, né? Então, a gente tem que sempre olhar o que nós estamos transmitindo, né? Por quê? Se eu sou uma pessoa que transmite tristeza, o que é que eu vou receber, gente? Tristeza, né? Se eu sou uma pessoa que digamos assim, eu acabo... até uma coisa interessante, Madre Teresa de Calcutá diz que o nosso coração é nosso, mas o nosso rosto não é, né? Ou seja, ninguém tem o direito de entristecer ninguém, né? E nós teríamos que alegrar, né? Ou lembrando como São Francisco, né? São Francisco o que, gente? Onde vai a tristeza, que eu leve alegria, né? Então, nós teríamos que... Vamos repetir a oração todo dia, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ou seja, São Francisco a gente coloca de um lado, né, os fardos do mundo e de um lado a cruz de Cristo. Viu? Então, é bom que nós percebamos o que é que nós temos carregado, né? Nós estamos carregando os fardos do mundo ou estamos carregando a cruz de Cristo? Porque lembrem, uma coisa que eu tenho dito já em muitos lugares, vamos repetir junto, ó. Depressão, excesso de passado, ó, estresse, excesso de presente, ansiedade, angústia, excesso de futuro. Vejam, se eu sou uma pessoa, gente, que fico o tempo todo, vejam, imagine, por exemplo, eu pegar aqui esse jarra com água, não é tão pesado, mas eu seguro ele aqui, né? Aí começa a demorar, passa 5 minutos, 15, 1 hora, vai chegar uma hora que eu não aguento mais, né? Então percebam, eu começo a carregar tristeza, começo a carregar rancor, né? No começo não me parece uma coisa ruim, mas vai chegar uma hora que eu não vou o quê, gente? Aguentar, porque vai se tornar um peso tão grande que eu não suporto mais. E vai acabar em quê, hein? Depressão, né? E a pessoa, gente, quando ela entra em depressão, ela não olha mais, ela não vê mais nada de bom, ela só vê o que é ruim. Você entende? Ela não vê o amor que as pessoas têm por ela, né? Ela se enche de medo, se enche de mágoa, se enche de tristeza. Mas por quê? Ela passa a transmitir isso, né? E receber tudo isso, né? A gente tem que perceber, né, que antes de ser uma doença, né, gente, é também uma coisa que eu decidi ter. Porque a partir do momento que eu estou me enchendo de coisa ruim, daqui a pouco eu vou adoecer. Lembre, né? No começo não parece tão pesado, mas chega uma hora que eu não aguento mais. E aí eu tenho que tomar uma decisão, viu, gente? Né? Eu tenho que tomar a decisão de me livrar de tudo aquilo que me faz mal. Vamos dizer juntos, ó. A maior libertação é quando a gente se livra daquilo que nos faz mal, né? Mas aí, infelizmente, tem gente que não quer se livrar daquilo que faz mal. Vai atrás daquilo que faz mal, né? Insiste, viu, gente? Até eu escrevi uma frasezinha no Facebook esses dias que dizia exatamente o seguinte, ó. Todas as nossas decisões, todas as nossas ações nos trouxeram aonde nós estamos hoje. Você entende? Ó, onde eu estou hoje é fruto das minhas ações e fruto das minhas decisões. Então o que acontece? Se eu quero permanecer onde eu estou, é só eu continuar fazendo a mesma coisa. Agora, se eu vejo que não está bom, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Vocês entendem? Porque não adianta eu ficar reclamando que a coisa não está boa se eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fiz para chegar onde eu estou agora. Então, para que eu saia de onde eu estou, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu preciso mudar as minhas decisões, eu preciso mudar as minhas ações. Porque a vida não vai melhorar, gente, se eu continuar fazendo
as mesmíssimas coisas. Por quê? Porque tudo que eu fiz até agora me trouxe aonde eu estou agora, né? E aí, eu teria que decidir, né? Se eu carrego os fardos do mundo ou se eu vou carregar o quê? A cruz de Cristo. O amor, a verdade, né? A bondade, o perdão, a luz, né? Porque isso, lembre que o que a gente mais diz às vezes, ó, a minha cruz é muito pesada, né? Mas muitas vezes, gente, nós não carregamos cruz, nós carregamos é tristeza. Tristeza não é cruz. Quem é cruz é a alegria. Ódio não é cruz. Quem é cruz é o amor. Mentira não é cruz. Quem é cruz é a verdade, né? Então a gente vai percebendo. Por quê? Por que, padre, isso? Porque a cruz me leva para o céu, gente. E onde é que o ódio, o rancor, as intrigas me levam para o céu? Né? Então, o que vai me levar para o céu, e o próprio Jesus diz, ó, o meu jugo é suave, meu fardo é leve, né? Então, nós temos uma mania feia, viu, gente? Inclusive, né, eu sou assim um adepto do Facebook, né? Mas nós temos uma mania feia de querer agradar os outros, viu, gente? E aí, quando a gente quer agradar os outros, gente, a gente acaba desagradando a quem? A nós mesmos, né? Porque nós fazemos coisas, né? Tomamos decisões, aquela história, mas não buscamos aquilo que nos faz bem, de fato, aquilo que melhora a minha vida, aquilo que torna a minha vida melhor. Então, eu vou para um caminho que eu não quero, né? Então, é preciso, inclusive, que eu perceba o quanto é importante, porque veja, nós temos que lembrar de Jesus, ó. Jesus conseguiu agradar todo mundo, gente? Ó, se Jesus não conseguiu, muito menos nós. Então, a gente tem que perceber. Vamos dizer junto, ó. Agradar o mundo é impossível. Agradar a Deus é difícil, mas não é impossível, né? E aí vocês vão lembrar de Abraão, né? Por que Abraão tomou aquela decisão? Porque ele queria agradar o mundo ou queria agradar a Deus, né? Porque ele queria agradar a Deus, né? Ele tinha, gente, inclusive eu não gosto muito da palavra, porque eu acho que quando colocaram medo, porque medo não é uma coisa interessante. Medo, né? A gente não vai para o céu por medo de Deus, viu, gente? Né? A gente vai para o céu se tiver temor a Deus, né? E temor, vejam, é a mesma coisa que respeito, viu, gente? Respeito, né? E vocês sabem que nem um casamento, nem um namoro, né, nem uma amizade, ela perdura se não tiver o que, gente? Respeito, né? Então, é importante a gente perceber. E não é medo, né? Já imaginou? O marido que tem medo da mulher. É a mulher que tem medo do marido, aqui não dá certo, né? Agora, se tiver temor, se tiver respeito, aí dá certo, né? Então, a gente tem que perceber que eu acho que a palavra não foi bem empregada, porque às vezes, gente, a tradução não é muito boa, sabe? Porque ele trocou temor, né? E ao invés de botar temor, botou medo. E medo, vejam, até Jesus fala que medo é inimigo da nossa fé, né? Inclusive, quando naqueles momentos em que vem Jesus caminhando sobre as águas, os discípulos ficam com medo. Aí Jesus diz, por que vocês têm tanto medo? Ainda não têm fé? Né? E medo, vejam, ele faz com que a gente não tenha temor a Deus, que a gente tenha medo de Deus, né? E vamos repetir junto, ó. A gente só tem medo daquilo que não conhece. Ó, por exemplo, por que os alunos, viu, gente? Aí você vai olhar os filhos de vocês, né? Por que os filhos de vocês têm medo, às vezes, de alguma matéria? Se ele tem medo de português, sabe por quê, gente? Porque ele não sabe português. No dia que ele aprender, ele perde o medo, né? Sabe por que ele tem medo de matemática? É porque ele não sabe matemática. No dia que ele aprender, ele perde o medo, viu, gente? A gente só tem medo daquilo que a gente não conhece, gente, né? Eu lembro, eu era muito, na adolescência, eu era também muito medroso, tinha muito medo do escuro, né? Eu até
se fosse botar assim a mão debaixo da cama, tinha medo de algum bicho pegar a minha mão. Eu sabia que aquilo era doidiça, né? Mas tinha medo. Então foi o que eu fiz. Eu pegava, lá em casa tinha um quintal relativamente grande, né? Então eu pegava, abria a porta e ia andar no quintal, né? Eu fui uma vez, fui duas, fui três, até que perdi o medo. Você entende? Por quê? Porque a gente não deve guardar medo, gente. A gente tem que enfrentar os nossos medos. Agora, claro, tem uns medos que são normais, viu, gente? Porque tem coisa que a gente sabe que não dá certo, né? Então, eu não vou mexer. Não é que a história macaco velho, não põe a mão em cumbu, você tá certo, entendeu? Mas só que se é uma coisa que eu sei que não vai dar certo e eu ainda vou e faço, isso aí não é medo, é falta de juízo, né? É outra coisa, né? Então, eu preciso perceber que o medo, né, ele controlado é uma coisa boa, né? Porque ele vai evitar um monte de problema. Agora, se é um medo infundado, então não tem sentido, né? Eu não tenho que guardar medos, principalmente aquele medo que tira a minha fé, né? Eu tenho que enfrentá-los, na verdade. Então, gente, ó, Abraão, lembrem, Abraão queria agradar a Deus, né? E se tornou esse homem, né? E aí a gente vai lembrar, não só Abraão, mas Santo Antônio, São Francisco, Santo Expedito, né? Santa Teresinha, sei lá, São Jorge, São Bento, enfim, todos os santos que nós já ouvimos falar, né? Por que eles se tornaram essas pessoas extraordinárias? Porque eles estavam querendo agradar a quem? A Deus. Você entende? Então, a gente percebe que eles se aproximaram de Deus, buscaram agradar a Deus e por isso se tornaram as pessoas que eles se tornaram. Mas se eles tivessem querido agradar o mundo, eles não teriam se tornado quem eles eram. Entendeu? E aí, o Evangelho, né, Jesus nos convida um pouco a isso, né, já perceber que o nosso pecado, veja, né, não pense que o nosso pecado, gente, atinge Deus, né, porque o nosso pecado prejudica mais a nós mesmos, né? Nós somos os mais prejudicados com o nosso pecado. E, infelizmente, né, as coisas erradas que a gente faz, além de nos afastar de Deus, também nos impede de receber a graça dele, né? Então, nós teríamos que começar a perceber, quanto mais, né, eu quiser agradar a Deus, mais eu vou me afastar das coisas erradas, mais eu vou me afastar do mal, né? E, é claro, eu não preciso, digamos assim, ter medo, né, de querer agradar a Deus. Por quê? Porque quando eu busco agradar a Deus, eu não estou buscando o pior para mim, eu estou buscando o melhor para mim, né? Vamos repetir junto, gente, ó. O que Deus quer, eu quero, né? Então, a partir do momento em que nós buscamos aquilo que Deus quer para nós, aí eu recordo uma coisa que geralmente eu falo, né? Olhe você que é pai, olhe você que é mãe. Quando o teu filho está buscando aquilo que você acha que é melhor para ele, né? É ruim para ele? Não, você entende? Por quê? Porque os pais da terra querem o melhor para os filhos. Se os pais da terra de Jesus, né, sabem querer o que é bom para os filhos, quanto mais Deus quer o que é melhor para nós. Então, quando nós buscamos, quando nós temos esse temor e buscamos o que é melhor para nós, gente, né, nós acabamos nos tornando pessoas cada vez melhores. Vamos dizer junto, hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje, né? E nós temos um santo que eu creio que seguiu mais ou menos isso, que foi São Francisco, viu, gente? Ele, vocês sabem, no começo ele teve uma vida um pouco desregrada, né? Mas aí, quando iniciou a conversão dele, o que São Francisco perguntava a Deus? Senhor, o que queres que eu faça? Né? E Deus disse para ele o quê? Né? Ó, reconstrói a minha igreja. Né? E aí, eu diria um pouco, viu, gente, assim para nós, né? Isso também deve ser digamos assim, deve ser o mesmo desejo de Deus para cada um de nós. Para quê? Para nós reconstruirmos a igreja, né? Mas, padre, a igreja aonde? A igreja lá na nossa casa, gente, né? Porque quando eu estou
quando eu estou ensinando o meu filho, né, a rezar, o que é que eu estou fazendo? Eu estou construindo a igreja no coração dele, né? Quando eu estou abençoando ele, eu estou fazendo o quê? Construindo a igreja no coração dele. Ou seja, quando eu estou tornando ele um filho de Deus, viu gente? Eu estou construindo no coração dele a igreja, né? Só que, você sabe muito bem, muitas vezes a nossa família se afasta de Deus, né? E nós vamos deixando, viu gente? E quem acaba levando a nossa família não é para um lugar melhor, né? Muitas vezes quem acaba levando é as drogas, quem acaba levando são as bebedeiras. E fruto do que, gente? De muitas amizades que vocês sabem que acabam levando nossos filhos para onde nós não queremos, né? Nós não queremos que eles andem por esses caminhos, né? Mas aí a gente tem que perceber. É um ditado, gente, que é muito antigo e que merece que a gente preste atenção. Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Ou seja, se você deixar a cabeça do teu filho vazia, naquele vazio, gente, né, é onde cresce o mal, né? Jesus fala do joio e do trigo. Ó. Se você não plantar o trigo na vida do teu filho, o joio vai crescer, gente, né? E veja, se você não plantar o trigo da verdade, o joio da mentira vai crescer, né? Justamente o contrário de São Francisco, né? Se você não plantar o trigo do amor, vai nascer o ódio, né? Se você não plantar a união, vai acontecer a discórdia, né? Se você não plantar a alegria, vai nascer a tristeza, né? E quando essas coisas aparecem, gente, muitas vezes nossos filhos acabam ganhando o caminho da droga, o caminho da violência, quantos caminhos ruins. Ou seja, a igreja de Cristo que a gente deveria ter construído, às vezes é uma parede mal que não tem um bom alicerce, viu gente? E você sabe, uma parede que não tem alicerce, o que acontece com ela, gente? Cai. Ela cai, né? E aí, aqueles valores que a gente queria ensinar para os nossos filhos se perdem todos. Por quê? Porque outras pessoas ensinam ele outros valores que não são o da vida cristã, né? Que não são da união, que não são da verdade, e quantos valores, né? E a gente nem percebe que, às vezes, quando nosso filho começa a mentir para nós, viu gente? Percebam, é porque faltou aquele respeito, faltou aquela confiança, né? Ele não confia mais em nós, ele confia mais nos amigos dele lá de fora do que na gente, né? E ele começa a passar mais tempo fora do que junto da própria família. Isso é um perigo, viu gente? Então, não vamos nos estender muito, mas ao mesmo tempo lembrem, nós vamos celebrar essa nossa festa de Nossa Senhora Perpétua Socorro, agora começando no dia 20, viu gente, com a nossa festa, né? Lembre-se que vocês estão convidados a participar conosco. E o tema da nossa festa é família, santuário da vida, viu gente, né? Então, o que é que nós podemos imaginar, né? Nós temos que valorizar essa instituição, viu gente, que o próprio Deus, né, na pessoa do seu Filho Jesus, quis se fazer família, né? Então, nós temos que perceber o quanto é valoroso essa instituição de Deus na nossa vida. E lembre, quem seríamos nós sem nosso pai e sem nossa mãe, né? E vocês sabem muito bem que esse respeito, né, que nós acabamos de falar, né, que é o temor, às vezes não tem, viu gente? Vocês sabem muito bem disso, né? Às vezes, graças a Deus, tem famílias que ainda conseguiram passar esses valores para os seus filhos, mas tem outros que não conseguiram, né? E perderam essa instituição tão maravilhosa que é o respeito. E lembrem, gente, né, por que eu tenho que ter o respeito do meu filho? Como foi que nós falamos? Só existe respeito onde existe amor. E só existe amor onde existe respeito, né? Você imagine um casal que não se respeita, é um casal que não se ama, gente, né? Então, é necessário que a gente perceba isso, né? E zele por essa coisa tão maravilhosa que é o temor, né? O temor santo, né? O temor, eu não quero ofender, eu não quero que a pessoa fique triste, né? Eu não quero que ela se sinta ofendida em nada. Então é isso aqui, gente, é o temor. E lembre, não é medo, viu gente? É o quê? Temor. Então hoje, lembrem, como foi que eu falei no começo, né? Não vamos carregar os fardos, viu gente? Vamos carregar o quê? A cruz.
Não carregue fardo do mundo. E principalmente, os fardos não levam ninguém para o céu, viu, gente? Viu? Tristeza, rancor, mágoa, mentira. E quanta coisa ruim, nada disso leva nós para o céu. Então, o que que leva para o céu é o quê? Verdade, alegria, o amor, o perdão, né? Vamos dizer juntos. O céu é agora Deus em nós. E na eternidade, nós em Deus. Muito bem. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador